Bom, então vamos aqui, resolver mais um problema trabalhado aí no nosso aulão do Enem, FDS curtindo o Enem. Fazer aí a nossa biorevisão, uma questão de 2014, uma questão aí que exige conhecimentos básicos aí da primeira lei de Mendel, até porque o problema vai nos exigir encontrar, identificar qual é o padrão de herança de uma determinada doença genética. Então a questão dizia o seguinte, trazia um heredograma, na verdade aí é o que nos parece dois heredogramas juntos, mas enfim. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de uma doença rara, de um tipo raro de doença genética. Então vamos logo entender uma coisa, quem estiver preenchido, quem estiver aí pintado de preto, é o portador, sofre de um tipo raro de doença genética, um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados, isso é padrão, e as mulheres pelos círculos. Então é bom ter também isso claro, porque dependendo do tipo de padrão de herança, se for herança ligada ao sexo, por exemplo, restrita ao sexo, eu preciso saber claramente o que é o homem e o que é a mulher, porque isso poderá impactar no padrão da herança. Então, qual é o padrão de herança observado para essa doença? Padrões de herança, a questão vai trazer aqui nas suas alternativas. Vamos ver aí. A letra A está afirmando que esse tipo raro de doença ele é dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. O que é que está querendo dizer a letra A? Se ela for verdadeira, ela está querendo dizer que essa doença ela aparece em ambos os sexos porque o padrão de herança é dominante autossômico. Se aparecer em ambos os sexos é porque é dominante autossômico. Letra B, se for verdade a letra B, o tipo de padrão, vai dizer que esse padrão ele é recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão de pai para os filhos. Está querendo dizer que como não ocorre a transmissão do pai para os filhos, seria um padrão recessivo ligado ao sexo. Letra C, está afirmando que é recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Então a letra C já está dizendo que pelo fato dessa doença ser transmitida dos pais heterozigotos para os filhos, ela deve ser um padrão recessivo ligado ao sexo. A letra D está dizendo que é dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Está querendo dizer que, como todas as filhas de homens que são afetados, que são doentes, as filhas apresentam a doença, pois todas as filhas de homens afetados, elas também apresentam a doença. O pai afetado, as filhas também devem ser. Por isso é um padrão de herança dominante ligado ao sexo. A letra E está informando que é codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe. Então o que é que acontece? A letra E, eu vou já mostrar para vocês que nós já iríamos descartar de cara. Por quê? Vamos ver aqui. Os padrões de heranças pode ser autossômico. Quando o padrão de herança ele é autossômico, os genes, e consequentemente seus alelos se localizam nos cromossomos autossomos. Os cromossomos autossomos são justamente aqueles cromossomos que basicamente são equivalentes. Poderia até dizer que são iguais entre homens e mulheres. São os cromossomos que apresentam os mesmos genes no homem e na mulher. Como esses genes vão se manifestar aí, poderão variar em seus alelos, mas são cromossomos correspondentes. Então uma coisa, é bom que a gente tenha logo muito claro, que se a herança for autossômica, o padrão de herança for autossômico, existe a mesma chance de se manifestar tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Se a herança for autossômica, ela tanto poderia ser dominante como recessiva. E a questão está dizendo o seguinte, tem um item da questão que diz que ela é autossômica dominante, então os indivíduos que são doentes, eles deveriam ser apenas dessa forma aqui, como se não pudessem ser assim, isso a gente vai testar. É o que diz um dos itens lá. Outro item da questão afirma que a herança ela é uma herança ligada ao sexo. Por ser uma herança ligada ao sexo, nós temos que se lembrar que esse tipo de herança, o cromossomo fica nos cromossomos heterossomos. Hetero diferente. O que é que significa isso? Os heterossomos são justamente aqueles cromossomos que diferenciam o homem da mulher. Por exemplo, os heterossomos são os cromossomos X e Y. É um par de cromossomo, que vai determinar a diferença entre homem e mulher. Por exemplo, se o indivíduo for portador do XX é uma mulher, se for portador do XY é um homem.
Então ela está querendo dizer, um dos itens, que esse padrão de herança é um padrão de herança ligado ao sexo, portanto o genes deverá estar no cromossomo X, porque o tipo de padrão ligado ao sexo, sempre o gene, né, seus alelos vão se manifestar no cromossomo X. E a questão em um dos itens diz que essa doença ela é ligada ao sexo e é recessiva. Se isso for verdade, os indivíduos portadores da doença ou serão XAzinho, XAzinho no caso das mulheres, ou serão XAzinho Y no caso dos homens. Tem um outro item que também afirma que esse padrão, essa doença, esse tipo raro de doença, é fruto de um padrão de herança ligado ao sexo, só que na condição dominante. Se assim for verdade, os indivíduos portadores da doença na questão, se for mulher, deverão ser XAzão, XAzão ou XAzão, XAzinho. E se for o portador da doença aí, desse tipo raro de doença genética, se ele for doente, se o padrão de herança for ligado ao sexo dominante, o homem deverá ser XAzão, Y. Outro item afirma que essa doença genética, esse tipo raro de doença genética, segue o padrão de herança restrito ao sexo. Quando eu digo restrito ao sexo, é restrito a um dos sexos. E é restrito a qual sexo? Sexo masculino. Por quê? Porque nesse padrão de herança restrito ao sexo, o gene, né, e seus alelos deveriam se manifestar aqui no cromossomo Y. Quem é que tem o cromossomo Y? Apenas o homem. Tá? Então tem um item lá que diz que não, esse tipo raro de doença genética aí é do tipo restrito ao sexo. Então, restrito ao sexo e recessiva. Padrão de herança recessivo restrito ao sexo. Então, se isso for verdade, nós vamos ver, os indivíduos doentes deverão ser XYAzinho, né? Porque o Azinho, o alelo Azinho é recessivo, a questão vai dizer que é restrito ao sexo, recessiva. E como é restrito ao sexo, teria que o gene, né, e seus alelos estarem no cromossomo Y. Mas vamos aí, né? E por último, teria uma alternativa dizendo que é um caso de codominância. Aí, pessoal, a codominância eu vou logo descartar, certo? Por quê? Nesse caso, nessa questão, não se aplica de cara um fenômeno da codominância. A codominância é um fenômeno geralmente que afeta, na verdade, os cromossomos autossomos. Os indivíduos portadores eles têm um fenótipo intermediário. Que é um fenótipo intermediário? No caso dessa questão, eu tenho um fenótipo de indivíduos que são doentes e indivíduos que são saudáveis. Um fenótipo intermediário seria um indivíduo que ao mesmo tempo é doente e saudável. É possível isso? Não. Né? Em termos de doença genética, ou o indivíduo é doente ou o indivíduo não é. Inclusive, existem casos que são exceções, por exemplo, no sistema sanguíneo ABO. O indivíduo que é do sangue AB, aí sim, esse indivíduo, ao mesmo tempo, ele tem características sanguíneas do tipo A e, ao mesmo tempo, características sanguíneas do tipo B. Mas nessa questão não teria como eu dizer que o padrão de herança é do tipo codominância, né? Duas coisas dominando conjuntamente. O indivíduo, ao mesmo tempo, ser doente e, ao mesmo tempo, ser saudável. Né? Só para esclarecer melhor aqui um pouco da genética, né, do sistema sanguíneo ABO. Perceba que o indivíduo AB, ele porta tanto o alelo isão A, que é típico do sangue o quê? A, e ele também porta o alelo do isão B, que é típico do grupo o quê? B. Por essa condição aqui, quando se reúnem no indivíduo o alelo isão A, o isão B, se juntam no indivíduo, né, um vem do pai e outro vem da mãe, certamente, ele vai produzir características sanguíneas tanto do sangue tipo A quanto do sangue tipo B. Então, é como se o AB fosse ao mesmo tempo sangue A e sangue B. Não é o caso dessa doença. Então, pessoal, nós vamos aqui agora fazer o testar o que diz cada um dos itens dessa questão. Nós vamos testar para descobrir qual é a resposta correta. O item afirma que esse tipo raro de doença, que é o que se manifesta aqui nos indivíduos que estão pintados de preto, eles são os doentes. Esse é um tipo raro de doença que segue um padrão dominante autossômico, pois aparece em ambos os sexos. Quando se diz isso, um padrão de herança autossômico é aquele em que os genes e seus alelos vão se manifestar em qualquer um dos cromossomos menos o X e menos o Y. Por isso, podem se manifestar igualmente em homens e mulheres. Essa doença pode se manifestar só em homens, só em mulheres ou em homens e mulheres. A questão que me leva a não querer ter como item correto o item A é porque ela diz o seguinte: pois a doença aparece em ambos os sexos. Em outras palavras, ela está querendo afirmar que pelo fato de a doença aparecer em ambos os sexos, ela seria dominante autossômica. Vamos testar isso daí. Quem for pintado é o doente. Nesse caso, se a letra A estiver correta, é para ser dominante.
Não vou colocar X nem Y porque ela é autossômica, então vou representar logo os alelos. Então aquele homem lá é para ter no mínimo um azão, já que ele é doente e a doença é dominante. As 3 filhas dele aí também devem ter no mínimo um azão. Os indivíduos aqui que não estão preenchidos, que não estão pintados, se não são doentes, são saudáveis. Se são saudáveis, são recessivos. Então azinho para a mãe e azinho por 2 filhos. Aí, perceba que está faltando aqui alguns alelos, que eu não coloquei, mas agora eu posso tirar dúvidas, porque cada alelo você recebe um do pai e um da mãe. Então, bora ver qual seria o alelo do pai. O alelo do pai é para ser um azinho, porque se esse pai teve um filho azinho, certamente um azinho veio dele e o outro azinho veio da mãe. Essas meninas todas devem ter um azinho, porque se elas são doentes, essas meninas são doentes, elas são dominantes, mas perceba que elas têm uma mãe que é saudável. Então, certamente, ela herdou o azão que veio do pai e o azinho só pode ter vindo da mãe. Analisando a questão dessa forma, o item A tem lógica? Tem, né? Tem lógica. Porém, o que é estranho é dizer que essa doença ela é dominante, autossômica, né, pelo fato de aparecer em ambos os sexos. Em outras palavras, porque aparece em ambos os sexos, ela é dominante, autossômica. Para testar, provar vocês como esse item não seria o item coerente, eu vou fazer aqui uma segunda análise. Perceba que eu estou colocando letra A ainda, testando, mas supondo, sabendo, se ela fosse recessiva autossômica, não daria o mesmo resultado do teste anterior. Se eu afirmar agora que essa herança, que a doença é recessiva, então os indivíduos pintados têm que ser recessivos. Quem não for pintado vai ser dominante, porque vai ser saudável. Então vamos lá, ó. Quem não for pintado vai ter que ter no mínimo um azão, né? E eu vou colocar logo aqui, a gente ganhar tempo. Perceba aqui uma coisa. Se eu disser que a doença é recessiva, então os indivíduos pintados têm que ser todos azinho, né? Aí perceba, a minha dúvida seria tirar qual seria os pintados recessivos azinho. Quem não fosse pintado não era doente, então nesse caso seria dominante, teria que ter no mínimo um azão. Restaria saber de onde viria o outro azinho. Por exemplo, esse filho aqui, perceba que o pai dele é azinho. Ele é normal, ele tem um azão. Certamente o azão ele herdou foi da mãe e deve ter dado um azinho do pai, né? Tá aí. O outro lá também, a mesma condição, porque o outro, certamente esse azinho aqui, esse azinho dele veio do pai e o azão veio da mãe. Essa menina aqui, ó, como ela é azinho, o azinho dela deve ter vindo da mãe. Resumindo a história, teria lógica também essa doença ser autossômica recessiva? Teria. Pois a doença aparece em ambos os sexos, também aparece em ambos os sexos. Perceba que aqui, ó, tanto tem homem doente como tem mulher doente. Então, aquilo que eu falei, o item A não está correto, porque o item A afirma que era um padrão de herança dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Nós vimos que tanto na condição recessiva como dominante, a doença aparece em ambos os sexos. Não é porque ela aparece em ambos os sexos que ela vai ser dominante. Porque o que daria a entender na letra A, então, se a letra A fosse verdade, vou até voltar aqui para a letra A. Se a letra A fosse verdade, de forma original, como ela diz aqui, por causa de essa doença aparecer em ambos os sexos, ela é autossômica. Ela até poderia ser autossômica, mas é porque ela aparece em ambos os sexos que ela é dominante. A gente viu também que se ela for recessiva, também vai aparecer em ambos os sexos. Então, toda vida que o padrão de herança for autossômico, vai aparecer em ambos os sexos. Pode aparecer em ambos os sexos. E acabamos de testar que tanto na condição dominante, como na condição recessiva. Perceba aí que tanto na condição recessiva também aparece em ambos os sexos. Ó. Masculino, feminino, masculino, feminino. Ok? Então, morreu, letra A. Vamos testar agora o segundo item. O segundo item diz o seguinte. Essa doença, um tipo raro de doença genética, né? Ele segue um padrão recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Em outras palavras, está querendo dizer que a letra B é correta? Por causa de que, como não ocorre a transmissão do pai para os filhos, ela é recessiva ligada ao sexo. Toda vida que a herança disser que for ligada ao sexo, o seu gene, seus alelos estão no cromossomo X.
Aqui está querendo dizer que quem tiver o tipo raro de doença genética vai tê-lo aí na condição recessiva. Então, bora montar o esquema, vamos fazer o teste. Perceba então que os pintados são portadores da doença. Se a doença é ligada ao sexo, eu vou ter que usar os cromossomos X, porque o gene, né, seus alelos vão estar ligados ao cromossomo X. Só que aí está querendo dizer que é recessiva. Então, quem for pintado vai ter que ser recessivo. Essa mulher aqui, ó, é XAzinho, XAzinho. A filha, XAzinho, XAzinho. O filho, XAzinho, Y. No caso, o homem só tem um X, então é isso. Os indivíduos, então, que não forem pintados, estiverem de brancos, vão ser dominantes. Né? Eles vão ter que ser dominantes. Vamos lá. O homem aqui, ó, o menino, filho, XAzão, Y. O pai, XAzão, Y. Né? E veja bem que aqui, ó, nós vamos ter uma incoerência. Por quê? Se eu estou informando que os genótipos seriam esses, o indivíduo sempre tem que herdar um cromossomo, né, um gene do pai, e o outro só pode ter vindo da mãe. Percebam essa menina aqui. Essa menina, ela é, se o item for verdadeiro, está querendo dizer que quem for doente é recessivo ligado ao sexo. Está aqui uma menina recessiva, Azinho, Azinho, ligada ao sexo, porque o Azinho está ligado ao cromossomo X. Perceba que esse Xazinho certamente ela herdou da mãe. A mãe teria 2 para dar para ela, só daria Xazinho. Mas o pai teria que mandar para ela o quê? Um Xazão. Ela recebeu? Não. Então está aqui a incoerência. Se fosse realmente recessiva ligada ao sexo, no caso essa menina, inclusive, ela deveria ser saudável, porque ela teria que herdar o Xazão do pai. Ela está aparecendo aí como doente. Né? É claro que os pais nunca vão transmitir para os filhos pai para filho. Porque, na verdade, o pai, a única coisa que o pai repassa para o filho é o cromossomo Y e não X. Então, não tem nem cabimento colocar, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos, óbvio. Não é por isso que ela é recessiva ligada ao sexo. Porque um pai nunca manda para os seus filhos o cromossomo X, só manda o Y. Enfim, daqui o teste. Fazendo o teste, dizendo que quem fosse doente seria um indivíduo recessivo ligado ao sexo. Está aqui, essa menina recessiva ligada ao sexo. Mas perceba que, testando aqui a condição que foi dada, não seria possível. Ó, porque ela teve um pai normal. E aí, pessoal, sempre, né, por exemplo, nesse caso aqui, um pai sendo normal, as filhas deveriam ter que ser normal. Porque se a doença for recessiva, a filha só poderia ser doente Azinho, Azinho. Mas um pai sendo normal, sempre ele vai mandar o Xazão. Então a menina não seria doente. Resultado, não pode ser a letra B. Já descartamos a letra A, já descartamos a letra B. Vamos testar aqui agora a letra C. A letra C, essa que é mais fácil ainda de descartar, porque ela diz o seguinte: esse padrão de herança, né, que segue esse tipo raro de doença genética, é um padrão de herança recessivo ligado ao Y. Y só existe no sexo que? Masculino. O pai passa para o filho. Então veja bem, os pais que forem doentes deverão ter filhos doentes. Aqui então, eu não preciso nem colocar aqui os genótipos. Ó, eu tenho um pai doente, o filho aqui está doente? Não. Um pai doente e um filho saudável. Um pai saudável e um filho doente. Tem uma incoerência aí. Por quê? Veja, se o pai for doente e a herança for recessiva ligada ao Y, está aqui, ó. Recessivo, um pai doente, recessivo, Azinho, ligado ao Y. E esse filho aqui, por não estar preenchido, ser branquinho, qual é o genótipo dele? XYazão. Porque os doentes são recessivos, então quem não for doente só pode ser dominante. Tem coerência isso? Não tem. Se esse pai, se fosse uma herança ligada ao Y, recessivo ou dominante, pai doentes, filhos doentes. Não é o que aconteceu aqui, ó. O outro filho aí também da mesma forma. Morreu letra C, né? Morreu a letra C. O que nos resta é a letra D, e vamos provar que é a letra D mesmo. Letra D diz o seguinte: esse tipo raro de doença genética segue um padrão de herança dominante ligado ao sexo. Novamente ligado ao sexo, lembrar que o gene, o alelo está no cromossomo aqui, ó, X. Pois todas as filhas de homens doentes também apresentam a doença. Aqui já está querendo dizer o seguinte: por conta de que, se o pai é doente e as filhas também são, deve ser uma herança dominante ligada ao sexo.
Perceba que antes de deduzir os genótipos aqui, parece ser uma verdade. O pai doente, filhas doentes. Né? E aqui é diferente, porque aqui o pai é saudável. Pode ter filho doente, filha saudável. Aqui o pai doente, ó, filhas doentes. Pai saudável pode ter filha doente e filha saudável. Mas enfim, vamos testar aí para vocês compreenderem melhor o problema. Seguinte, se for ligado ao sexo, o alelo está no cromossomo X. E tem que ser dominante para ser doente. Então quem tiver pintado vai ter que ser XAzão, XAzão, ou XAzão, XAzinho no caso das mulheres, e o homem doente vai ter que ser XAzão, Y. Quem não for doente é como esse indivíduo aqui, ó, vai ser recessivo, Azinho, XAzinho, Y, XAzinho, XAzinho. Os que forem doentes, se o item está dizendo que é dominante, vai ter que ter no mínimo um XAzão. Bora lá. XAzão, X, vamos já descobrir qual é o outro alelo, do outro cromossomo. A menina aí embaixo, XAzão, X, e o menino XAzão, Y. Aí essa dúvida aqui a gente tira ela rápida, que a alelo é que estaria aqui. Perceba que essa mulher teve filhas XAzinho, XAzinho. Certamente um XAzinho veio do pai e o outro só pode ter vindo da mãe. Não é isso? Pronto. Tem essa daqui de baixo, mas perceba. Se ela tem um XAzão, não veio do pai. Esse XAzão veio de quem? Da mãe. Então do pai tem que ter vindo um. Do pai teria que vir um XAzinho, Y teria fundamento. Então perceba aí, tem lógica? Tem lógica. Certo? Aqui eu vou até fazer a conferência. Olha, se o pai é XAzinho, Y, esse filho aqui, ó, poderia ser XAzinho, Y? Poderia, porque do pai herda o Y. E o XAzinho viria de quem? Da mãe. Bateu. Esse menino aqui doente, ele é XAzão, Y. O Y vem do pai sempre. E poderia ter vindo o XAzão da mãe? Sim. Bateu. Essa menina aqui poderia ser XAzão, XAzinho? Poderia. Porque, veja, ela poderia herdar esse XAzão da mãe, certamente veio da mãe, né? Porque não poderia vir do pai. E do pai viria para cá o XAzinho, ó. Aqui seria um XAzinho. Não coloquei, mas é um XAzinho. E essa menina aqui, XAzinho, XAzinho, ó. Um XAzinho veio do pai e o outro só pode ter vindo da mãe. Então, pessoal, o item correto aí é a letra D. Tá ok? Letra D. Fiz ali até um outro teste só para provar realmente isso. Que sempre quando o pai for afetado e o padrão de herança for dominante, aí ligado ao sexo, um pai afetado, as filhas também o serão. Porque veja, como para ser doente tem que ser dominante, basta que tenha um XAzão. O pai sendo doente, ó, sempre vai mandar um XAzão para a filha. Mandou, as filhas serão doentes. Ali aquelas outras famílias ali, ó, do mesmo jeito. O pai, se o padrão de herança for dominante ligado ao sexo, apareceu o alelo dominante. E o pai sendo doente, ele tem que mandar o XAzão para as filhas. Mandou, as filhas são doentes. Por isso, finalizando aí esse item, não poderia ser letra A, dominante autossômico. Sempre que for dominante, não precisa dizer se vai ser dominante ou recessivo. Sendo autossômico, pode sim aparecer em ambos os sexos, não só porque é dominante. Recessivo ligado ao sexo, testamos, houve uma incoerência, então não poderia ser. Recessivo ligado ao Y, está errado, porque se o pai fosse doente, todos os filhos deveriam ser. Se o pai fosse saudável, todos deveriam ser, porque o pai sempre manda para o filho o cromossomo Y. Testamos, isso não aconteceu. Dominante ligado ao sexo, para ser resposta, o codominante descartamos, porque não teria como o indivíduo ao mesmo tempo aí ser doente e saudável. Por isso, resposta correta aí é letra D. Morreu a questão.